O artigo 524 trata dos requisitos, né, para o cumprimento de sentença definitivo, que via de regra, nome, CPF, CNPJ do exequente e do executado, o índice de correção, né, os juros aplicados, eventualmente multas, alguma outra cláusula penal, algum outro valor que tenha sido amortizado desse cálculo, né, indicação desde logo de bens passíveis de penhora, tudo dentro daquela questão que nós falamos desde o início, de se tratar o processo e se buscar uma efetividade maior, com a cooperação, né, a parte já apresenta o cálculo com todas as correções, amortizações, para que a outra parte impugne ou não impugne, né, esse cálculo, para que se evite ao máximo a remessa desse processo à contadoria, que nós sabemos que muitas vezes o prazo é de 6 meses para esse processo retornado à contadoria, o que já vai em sentido contrário à efetividade que tanto se almeja para o processo, né? Então, tem essa possibilidade já como regra, né, de que já se apresente um cálculo devidamente minucioso, né, para que facilite a impugnação ou o aceite pelo executado. De qualquer forma, o parágrafo 2º traz a possibilidade do magistrado remeter à contadoria o processo. Mas aí vem, né, aquele prazo utópico, né, que nós sabemos que não vai acontecer na prática, devendo ser devolvido em 30 dias. Né? Então, está lá o prazo, né, mas na prática acredito que não vai ser obedecido, uma vez que já não era antes do novo Código. Parágrafo 3º, previsão expressa de crime de desobediência para o executado ou terceiros que recusem a fornecer dados necessários para a elaboração de demonstrativo de cálculo. Então, daqui a pouco nós estamos com a necessidade de se dar prosseguimento a esse cumprimento de sentença e os documentos estão com o contador, por exemplo. Devidamente intimado a apresentar, exibir esses documentos imprescindíveis para que se dê início ao cumprimento de sentença, não o fazendo, é possível ao magistrado aplicar o crime de desobediência, né, caso ele se recuse ou seja omisso na exibição desses documentos. Né. No caso do executado não se manifestar acerca do cálculo, da planilha de cálculo apresentada pelo exequente, vai ser considerada válida aquela planilha apresentada pela parte exequente, uma vez que não houve impugnação, então se entende que de forma tácita o devedor anuiu com aquele demonstrativo. O artigo 525 trata da questão da impugnação, né? E aqui nós temos uma questão bem interessante, que na realidade o prazo de impugnação ele inicia, digamos assim, a partir do 16º dia útil, após o transcurso dos 15 dias para pagamento. Então o que ele fala ali? Transcorrido o prazo previsto no 523, sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então, transcorreu o prazo de 15 dias úteis, né, conforme agora os prazos todos em dias úteis. A partir do 16º dia útil até o 30º dia, a parte poderá impugnar, independentemente de garantia, esse cumprimento de sentença. Prazo em dobro, na possibilidade de haver litisconsortes em dobro, né? Então isso aí se mantém a regra da contestação lá quando há advogados diferentes para as partes, né? Prazo em dobro. Dispensa de garantia do juízo para o oferecimento da impugnação e caso se busque um efeito suspensivo, aí sim, parágrafo 6º, manteve a necessidade de garantia da execução do cumprimento para que se obtenha esse efeito suspensivo dos atos expropriatórios do processo. Também é possível a impugnação ao cumprimento de sentença para questionar a acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Uma vez que a exceção de incompetência não mais consta, né, como incidente nesse processo executivo, há essa possibilidade, sim,
de que se faça, se traga essa discussão nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de suspensão ou impedimento mediante petição autônoma, né? Então agora qualquer questão relacionada à suspeição ou impedimento do magistrado em petição autônoma, né? Menção expressa a possibilidade de impugnação da penhora, da avaliação e dos demais atos executivos e fatos supervenientes ao prazo da impugnação por simples petição. Então, se fez toda uma discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, surgiu algum ato, algum fato novo, né? A parte terá o prazo de 15 dias a partir do surgimento daquele ato ou daquele fato, né? Para, aí sim, está trazendo isso para a discussão. Previsão expressa da sistemática para cumprimento voluntário da condenação à quantia certa, depósito do valor, apresentação da memória de cálculo, intimação do credor, levantamento da parcela em controvérsia, se houver alguma parcela em controvérsia, já desde logo ao levantamento, decisão sobre a suficiência do depósito ou eventual prosseguimento da execução, coincidência da multa, honorários e daí sim a realização dos demais atos expropriatórios do cumprimento de sentença. Agora eu vou trazer uma novidade, advinda com o novo Código. O Código de 73 ele tinha duas correntes, né? A corrente A, que tratava do cabimento da multa para coerção ao cumprimento de sentença de pagar a quantia, né? Então, se falava que esse cabimento da multa, ele não haveria essa possibilidade de ela ser aplicável, uma vez que já havia a previsão dos 10% do artigo 475J. Então, eles entendiam por ser inaplicável a possibilidade de, a título de coerção, a aplicação dessa multa cominatória, uma vez que já havia aplicação dos 10% da multa, né, no caso de inadimplemento. Mas havia uma outra corrente minoritária, né, que entendia pela aplicação da multa coercitiva, cominatória, na obrigação de pagamento de quantia certa. O novo Código, no artigo 139, inciso 4º, ele traz essa possibilidade ao juiz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então aqui a lei está dando essa faculdade ao magistrado de, uma vez não ter sido feito o adimplemento dentro do prazo de 15 dias, já com a incidência da multa de 10%, que seja assim aplicada a multa cominatória, né? Que seria uma forma coercitiva do cumprimento dessa obrigação de pagamento de quantia certa. Ao meu ver, e pelo fato de haver essa possibilidade, essa faculdade ao magistrado, ela deve sim ser utilizada, claro que com cautela, como uma medida excepcional, após o esgotamento, né, de todas as possibilidades de se tentar uma garantia, uma satisfação desse crédito. Mas há sim agora, de forma expressa, essa previsão do novo Código em relação à possibilidade da multa coercitiva também, né, na cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, não ficando mais restrito às obrigações de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Então vamos passar agora para o capítulo 4º, né, que seria a obrigação do cumprimento de sentença decorrente de prestação de alimentos. Artigo 528, lá estão previstos as disposições referente a esse item, né, da obrigação de pagamento de alimentos. As menções das regras gerais da execução de alimentos prevista no CPC revogado. Menção expressa a intimação para pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e as que se vencerem no seu curso, tal como rezava a súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem no curso do processo,
permanece válida, rígida essa súmula, né? Iniciativa do exequente para o cumprimento da sentença para pagamento dos alimentos. Possibilidade de protesto da sentença, né? Então, além de se buscar esse cumprimento de sentença decorrente dos alimentos, também há a possibilidade do protesto dessa sentença decorrente do inadimplemento dos alimentos. Claro que é importante só salientar a questão desde que seja um cumprimento definitivo. O protesto não é aplicável quando se tratar do cumprimento de sentença provisória. O parágrafo 2º traz as questões e as regras específicas sobre as justificativas para o não pagamento dos alimentos, né? Não aceitas as justificativas previstas no parágrafo 2º, prisão de 1 a 3 meses, mais o protesto da sentença. Então, não pagou dentro do prazo, não apresentou justificativas palpáveis para que não houvesse o cumprimento da sentença de pagamento de alimentos, prisão de 30 a 90 dias e o protesto também do título protesto do executado. Menção, agora de forma expressa, sobre o regime prisional, né, regime fechado, né, ficando separado dos presos comuns, uma vez que se entende que o potencial, né, ofensivo daquele crime de alimentos não vai ser equiparado aos demais crimes previstos lá no Código Penal, crimes que também, como regra, teriam esse regime fechado, né? Claro que nós sabemos que na prática a situação das nossas cadeias efetivamente é bem delicada, daqui a pouco não vai saber se vai ser cumprido, mas aí em princípio tem que ser cumprido, vai para o regime fechado, mas separado dos presos comuns. Tá? A questão da competência para o cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa decorrente dos alimentos, né? Opção do exequente, né? Entre 4 fóruns competentes. Juízo prolator da decisão, juízo do domicílio do executado, juízo de domicílio do exequente e do local onde se encontrem os bens do executado, que é a novidade, né? Então, daqui a pouco a ação tramita em Porto Alegre e se verifica que ele tem bens em, digamos, em São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, já pode sim daí se entrar com o cumprimento da sentença, né, diretamente ou no fórum, na comarca onde estejam os bens, para facilitar os atos expropriatórios, questão de alienação de bens, já essa possibilidade, essa novidade está prevista no 528, parágrafo 4º. Artigo 529, previsão da necessidade de requerimento do exequente para desconto em folha. Agora não é o magistrado que remete automaticamente esse pedido de desconto em folha para alguma empresa que o executado seja funcionário, a necessidade da parte exequente, né, possibilitar e, digamos, dar um impulsionamento necessário para que haja esse desconto em folha. Previsão expressa de tipificação de crime de desobediência, né, da autoridade ou empresa que descumprir a ordem judicial para que haja esse desconto em folha. Limites do desconto em folha para o pagamento das parcelas vencidas estão previstas no parágrafo 3º. Né? Satisfação do débito vencido e acumulado também por meio do desconto em folha. Nesse caso, a soma da parcela mensal devida e o débito pretérito executado não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado. Então, tem que se observar essa regra de que não vai se ultrapassar os 50% dos ganhos líquidos do executado. Artigo 530, não cumprida a obrigação, vai se observar o artigo 831 e seguintes, que são os atos expropriatórios. Né? Meio preferencial para o cumprimento da sentença condenatória de alimentos, coerção mediante ameaça de prisão, né? Isso que vai fazer a possibilidade de ser preso de 1 a 3 meses, que vai se buscar coagir ao executado de alimentos a cumprir e efetivar o pagamento. Né? Alternativo desconto em folha, né? E não sendo possível nenhum desses procedimentos, aí sim vai ser prosseguir com os demais atos
de penhora de bens, avaliação e alienação desses bens. Claro que também, tal como previsto, como dada a faculdade ao magistrado, ele também vai poder fixar as astrentes para este tipo de cumprimento de sentença decorrente de alimentos. Verificada a conduta procrastinatória do executado, ele vai poder cientificar o Ministério Público, informando essa desídia em relação ao atendimento, ao cumprimento dessa quantia certa decorrente da execução de alimentos, para fins de se apure indícios de prática de crime de abandono material, né, em razão da questão do próprio menor, né, do dever de assistência e tudo mais. O artigo 533 fala de quando a indenização por ato ilícito incluir a prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Era uma previsão do Código revogado, e isso também está ilustrada no novo Código. O pedido não vai ser preciso ser obrigatório na petição inicial, e ele pode ser feito através de simples petição ao longo desse processo executivo. Capítulo 5º. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública, né? Agora vamos tratar daquele cumprimento de sentença decorrente de processo contra o poder público, Estado, União, município. Artigo 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar a quantia certa, vai obedecer os mesmos requisitos do cumprimento de sentença que não seja contra o poder público. Apresentação do cálculo, né? Discriminado, CNPJ ou CPF das partes, correção, juros, capitalização, eventuais valores a serem amortizados, né? Então, todos os requisitos para que haja o menor número de discussões possíveis para que o executado, recebendo o cálculo, possa analisar, identificar e impugnar ou efetuar o pagamento dessa intimação ao pagamento decorrente do cumprimento de sentença. A multa de 10% após os 15 dias prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública, né? Então, se entendeu pela inaplicabilidade dessa multa, né, contra a Fazenda Pública. Agora se eliminou a necessidade do processo autônomo de execução contra a Fazenda Pública, aquele que nós tínhamos no 730, né? Agora ele também se tornou sincrético, sincrético se dá um prosseguimento através do cumprimento de sentença nos mesmos autos da execução. Havendo pluralidade de credores, cada um apresenta um débito, um CPF, um CNPJ, com o cálculo respectivo, visando dar celeridade a esse cumprimento de sentença. Fazenda Pública vai ser intimada na pessoa do representante por carga, remessa ou meio eletrônico para, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir, né? Aí tem várias questões que ela vai poder arguir para fins de que busque discutir o débito cobrado. Previsão de impugnação em vez de embargos, a execução contra a Fazenda Pública. Previsão expressa de que a inexigibilidade do título fundado em ato normativo declarado inconstitucional pelo STF se verificará quando a declaração se der seja em controle concentrado ou difuso, desde que anterior ao trânsito em julgado da sentença executada. Se a declaração for posterior, vai caber daí sim a ação rescisória. Então, né, aqui nós tratamos do cumprimento de sentença da questão da Fazenda Pública. Vamos passar para o capítulo 6º, que trata daí sim da cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa. E aí aqui nós temos basicamente dois artigos que nós vamos tratar, o 536 e o 537, e também vamos referir ao artigo 500, que
também tem alguma controvérsia bem interessante, inclusive atual nos nossos tribunais. Então, o 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá. Aqui vem a minha primeira crítica, né? Não, isso aí tem que ser um poder-dever, né? Não poderia ser uma faculdade ao juiz. Teria que sim ser um dever dele. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, a multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras. Então aqui, ao meu ver, porque se busca a tutela efetiva, né, dentro de um prazo razoável, não poderia ser uma faculdade do magistrado simplesmente ter a possibilidade de tão logo evidenciar que aquela obrigação de fazer ou não fazer vai se restar frustrada, já implementar e converter para que se obtenha o resultado prático equivalente, né? Então, a meu ver, a lei poderia ser um pouco mais severa no sentido de determinar, de obrigar ao magistrado que adote essa cautela para observar a efetividade, né? Até visando a cooperação, né, para fins de uma solução dentro de um prazo razoável desse litígio. Há a previsão expressa da possibilidade de condenação em litigância de má-fé. Então nós temos a possibilidade do executado responder pela litigância de má-fé, pelo ato atentatório, pela multa cominatória e pelo crime de desobediência. Então aqui há 4 possibilidades para o executado, né, que ele pode sofrer no caso de não cumprir a obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Também é possível agora, tem a previsão do cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença relativa à obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Há uma possibilidade expressa dessa impugnação, né? Não é qualquer descumprimento de sentença, né, que ensejará a aplicação dessa litigância de má-fé. Vai ter que ser demonstrado os requisitos lá do capítulo que fala da litigância de má-fé para fins de aplicação da litigância de má-fé. Também, né, é possível cumulá-los com as astrentes, uma vez que as astrentes, né, a multa cominatória tem o caráter coercitivo, né, intimidatório, enquanto com a litigância ela tem o caráter punitivo, né, e exige uma conduta reprovável, né, da parte que se eximiu de cumprir com aquela obrigação. Parágrafo 4º do 536 remete o intérprete ao 525, prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença, de pagar a quantia certa, também é previsto esse prazo de 15 dias para a impugnação. E aí aqui, antes de adentrar no 537, que é o artigo que eu mais, digamos assim, busquei esmiuçar, até em razão da questão do próprio livro, se verificava na doutrina e na jurisprudência muitas controvérsias envolvendo a questão da multa cominatória. A primeira delas, trago aqui para vocês, em relação à executividade dessa multa. Ela era passível de execução quando fixada em decisão interlocutória? Ou haveria necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para que pudesse se executar essa multa cominatória? Ou ainda, uma terceira corrente, haveria necessidade de confirmação numa sentença de procedência pelo tribunal ou pelo magistrado, ratificando os efeitos daquela multa fixada em antecipação de tutela. Então nós tínhamos 3 possibilidades, né? Então aqui eu trago para vocês, por exemplo, um julgado aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de setembro de 2015, exatamente falando de 2 entendimentos. O de cima falando que as astrentes fixadas em decisão interlocutória são executáveis independentemente do trânsito em julgado. No exemplo abaixo, eles falam que, em momento que reconhecido o desrespeito à decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado da sentença, em ambos os casos ela seria automaticamente executada. Enquanto que aqui, um recurso julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 30 de setembro de 2015 também, entendendo exatamente o oposto, entendendo pela necessidade do trânsito em julgado da ação principal para que pudesse executar essa multa. Então nós temos 2
entendimentos divergentes decorrentes de um único fato, né? O que causa toda a questão da insegurança jurídica, né? O dever de nos propiciar uma segurança jurídica pelos tribunais superiores, toda aquela questão. E aí nós temos um terceiro, né, uma jurisprudência ilustrando aquela terceira hipótese vista, que fala daí sim, né, foi, digamos assim, surgiu uma orientação do STJ que, pelo que se verifica, esse recurso repetitivo não era observado pelos tribunais, uma vez que nós vimos agora há pouco, na lâmina anterior, que esse julgado é de setembro de 2015, entendendo pelo trânsito em julgado para execução, e esses dois outros do Tribunal de Minas Gerais entendendo que era passível de execução à antecipação de tutela. Então aqui nós temos um recurso julgado no formato de recurso repetitivo, com a orientação de que somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja dotado de efeito suspensivo. Então o STJ veio, em julho de 2014, nos trazer uma orientação no sentido que, para fins de execução da multa cominatória, haveria duas condições. A confirmação da sentença, ratificando a medida antecipada concedida, e desde que o recurso interposto não fosse dotado do duplo efeito, né? E mesmo vindo essa orientação em sede de recurso repetitivo, o tribunal dos 27 estados da federação, dependendo do entendimento próprio do relator ou do magistrado, se inclinava para um ou para outro sentido. Então agora nós temos no 537 o fim da controvérsia. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução. Então, aqui nós temos as 4 possibilidades de fixação da multa: coação de conhecimento, tutela provisória, sentença e fase executiva. E o parágrafo 3º acaba com a discussão da executividade das astrentes. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório. A decisão que fixa a multa, ou seja, tão logo ela seja fixada numa tutela, né, já pode ser executada de forma provisória, né? Evidentemente, o cumprimento vai ser o provisório e ela vai permanecer depositada até o trânsito em julgado da ação que originou a multa cominatória, uma vez que o projeto de lei 168, que foi aquela lei que alterou o código antes mesmo da vigência dele, agora em 18 de março, ela trazia a possibilidade de se oferecer caução ou até mesmo que se levantasse os valores na pendência do agravo, tal como o Código de 73. Mas agora não. É possível tu dar cumprimento de sentença de forma provisória de uma multa cominatória, mas aquele valor vai permanecer retido nos autos até que se encerre a demanda principal com a confirmação daquela medida liminar concedida sob a pena de fixação da multa.